Oi, gente, tudo bem? Cheia de problemas, não conseguimos conectar no YouTube, mas não tem problema, a gente faz aqui hoje no Instagram. E aí eu subo depois o vídeo pra vocês direitinho pra aula ficar salva de qualquer forma, né, gente? Pra quem não sabe, hoje é o primeiro dia da sequência de aulas que eu vou dar sobre rotinas de cuidado com a pele, cuidado com o corpo, cuidado com a mente. Então, eu vou começar a falar para vocês. Hoje o nosso tema, né, o título das nossas aulas é Rotinas da minha rotina, porque a gente vai falar sobre quais são os impactos das rotinas no nosso dia a dia e, consequentemente, na nossa rotina de cuidado com a pele. Aqui eu falo bastante sobre cuidado com a pele, né, gente? Então, nada mais justo do que trazer as outras rotinas focada nesse cuidado com a pele, tá? No que vai impactar. Então, eu vou começar falando hoje sobre o que teremos em aula, qual vai ser a nossa programação, do que a gente vai falar, os nossos tópicos. Mas antes disso, aquilo de sempre, né, gente? Vamos mandar essa live aí pra galera, pra gente poder ter o máximo de gente assistindo aqui com a gente, tendo mais gente entendendo sobre a rotina de pele, a rotina de educação física, né, do corpo, atividade física, rotina alimentar, rotina do sono, tá? Então, vou mandar aqui pra uma galera e aí vamos dar início, então, às nossas aulas. Vou começar com uma introdução, falando um pouquinho para vocês sobre quais serão os temas por dia, para que vocês entendam o que a gente vai falar aqui, tá? Então, vou começar aqui. Essa aqui é a nossa página inicial, tá espelhado para vocês, porque a ideia, na verdade, era que isso fosse uma aula do YouTube, aí no YouTube sai certinho, mas enfim. Então, na aula 1 aqui, a gente tem a apresentação. Então eu vou me apresentar para vocês, contar um pouco sobre a minha história com as rotinas e também a apresentação desse cronograma de aulas, tá? Depois eu vou falar sobre rotina, o que é rotina, como estabelecer rotina, como o corpo entende que a gente tá fazendo uma rotina, né? E vou falar também sobre o psicológico nessa primeira aula. Então hoje vai ser uma aula bem completa, com bastante conteúdo. Então eu mereço um curtizinho, então dá um likezinho aqui pra mim. Pra quem tá no YouTube que vai ver depois, você pode ficar à vontade, né? Quem tá aqui também pode ficar à vontade de pegar um papelzinho e uma caneta pra pontuar coisas que você acha que pode ser observado na sua rotina. Eu também mandei, né, disparei e-mail ao longo do tempo, né, de abertura das inscrições com dicas, sugestões para que vocês consigam fazer uma autoanálise, né? O que eu tô fazendo que tá me atrapalhando, o que eu estou fazendo de errado, porque aí isso vai ajudar vocês a transformarem e mudarem essa dificuldade na criação de uma rotina. Quando a gente faz essa pausa e uma autoavaliação, a gente consegue observar as nossas pequenas falhas e, com isso, a gente mudar atitudes que vão ajudar a gente a criar o nosso hábito. Então, essa, basicamente, vai ser a primeira aula. Vou falar um pouco, né, apresentar essa história. Ô, minha filha, não roja não. Gente, eu tenho uma cachorrinha que ela ouve qualquer pessoa passando e ela roja. Então, assim, vamos ter aí efeitos sonoros, tá? Na segunda aula, que vai ser, no caso, amanhã, a gente vai falar sobre rotina alimentar, rotina do sono, e eu também vou disponibilizar um conteúdo exclusivo para vocês, tá? Quem tá no nosso grupo no Telegram tá recebendo, na verdade, já um monte de conteúdo exclusivo. Eu já disponibilizei planner de checklist, eu já disponibilizei conteúdos mesmo de avaliação, de autoavaliação. Então, não percam, tá? Quem se inscrever, o link tá na minha bio. Quem se inscrever vai receber esse link do grupo exclusivo para entrar. Então, não deixa de se inscrever para poder receber, né, esse grupo. E lá vocês vão ter esses conteúdos que ficam salvos, né? Como não é o WhatsApp, você não perde esse conteúdo. Tudo que já foi falado lá, vocês vão ter acesso. Então, tem muita coisa.
Na aula 3, que vai ser dia 29, vai ser na quarta-feira, a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre rotina de skincare, e aí a gente também vai entrar um pouquinho mais nos cuidados com a pele especificamente, porque muitas das pessoas que estão aqui estão realmente buscando a criação de uma rotina de cuidados, tá? Então a gente vai dar uma focada nisso, por isso que vai ser uma aula basicamente sobre a rotina de skincare e também falar sobre equilíbrio. É importante a gente ter equilíbrio, tá? Na aula 4, a gente vai falar, que vai ser a última aula, a gente vai falar sobre atividade física e também vamos falar sobre as associações entre as rotinas. Todas essas rotinas que serão citadas nas aulas, elas têm impacto diretamente na nossa pele. Então, por isso que eu botei uma em cada dia para a gente conseguir aprofundar quais são as nossas dificuldades, para a gente conseguir reverter essas sabotagens que a gente faz ao longo do dia. Então, eu conto muito com a interação de vocês para vocês me dizerem quais são as principais formas que vocês fazem, que vocês usam para não fazer essas rotinas, para eu ir lá e falar assim, ó, você pode fazer assim, para você conseguir realmente reverter esse quadro. Então, vou começar me apresentando. Muita gente que tá aqui já me conhece, mas tem uma galera nova também que chegou, então vou me apresentar. Meu nome é Mariana Miguel, eu sou farmacêutica, estou me pós-graduando em estética, então a gente vai ter aí muita coisa boa vindo, tá? Mas antes de eu ser o que estou sendo hoje, eu fui uma adolescente com muita acne. Então eu tive muita dificuldade em lidar com a minha pele num período muito grande. Posso dizer que assim, foi quase que metade não, mas um terço mais ou menos da minha vida em que eu tive dificuldade de lidar com a minha pele. E eu não tô falando só em questão de cuidado. Eu também tive muita dificuldade de lidar com a minha pele psicologicamente. Minha história basicamente é a acne da adolescência, que foi mal cuidada, maltratada, né? E aí, consequentemente, gerou marcas físicas e psicológicas. Ai, gente, tem um cabelo no meu olho aqui. Ai, tirei. Basicamente, essas marcas que me trouxeram também a questão da autoestima. E aí, o tempo foi passando e eu fui aprendendo a lidar com isso, mas tudo foi um processo. Então, vocês precisam entender que antes do resultado, você precisa de um processo. O processo, ele é o caminho para o seu resultado. Minha história na internet, eu tenho uma pequena cola aqui, porque, gente, é muita coisa para lembrar, mas a minha história na internet começou em 2006. Então, desde 2006, eu tinha o meu Blogspot, onde eu postava conteúdos que eu achava interessante para mim na época. Eu comecei na internet falando sobre unhas. Por quê? Porque eu não gostava da minha aparência, então eu não gostava de aparecer. Eu tinha a questão da autoestima, das acnes, né, na pele em si, eu não gostava da minha voz. Até hoje eu acho meio esquisito, mas eu comecei a me acostumar. Mas eu também tive um fator assim que foi primordial também para acabar com a minha autoestima, que foi um ex tóxico. Então, eu não me sentia confortável de me expor. Eu sempre gostei de compartilhar, de conversar. Então, o assunto que eu tinha para falar e que eu não apareceria eram as unhas. Então, eu comecei a falar sobre cuidados com a unha, como a gente podia fazer, né, para poder ter uma unha bonita. E aí eu falava sobre tutorial de unha mesmo, passo a passo, tipos, formatos, desenhos e tudo mais. Só que, né, nunca foi algo que eu me identificava 100%. Então eu oscilei muito, né, na internet sobre os assuntos em que eu falava, mesmo que desde 2006, porque eu ainda não sabia realmente o que eu queria. Esse processo foi muito longo pra mim, né? E aí eu falava sobre unhas, e aí eu, não sabendo o que eu ia seguir, né? Porque aí eu comecei em 2006, aí depois eu entrei no ensino médio, pré-vestibular,
e fui fazer concurso, né, para vestibular. Fiz, passei para faculdade e tal, entrei na faculdade de farmácia porque foi uma ideia da minha mãe. Eu comecei nesse meio onde eu tive muita acne a querer esconder a minha acne. Eu achava que se eu passasse uma base de alta cobertura, eu ia resolver todos os meus problemas. Inclusive, foi por conta dessa fase que eu piorei todos os meus problemas, porque, obviamente, eu passava maquiagem, mas eu não removia direito. Então, a minha pele, que já estava super complicada, ficou pior ainda. Foi ficando, na verdade, porque foi um acúmulo. Era festa de 15 anos, que aí a gente ia no aniversário das pessoas, aí eu começava a maquiar. E aí eu, gostando disso, né, eu comprava muito maquiagenzinha da Avon, adorava, me amarrava. Minha mãe ficava bolada, porque era ela que tinha que pagar. Mas tudo bem, ela via que eu gostava e ela comprava uma coisa ou outra que dava. E aí, eu não sabia o que fazer da minha faculdade. Eu prestei vestibular para medicina veterinária. Só que depois que eu fiz o vestibular, depois que acabaram as provas, eu falei, cara, eu acho que não é isso que eu quero. E eu já tinha acabado de fazer. Então, eu meio que perdi um ano ali da faculdade. E aí, pensando nisso, a minha mãe falou assim, poxa, você gosta tanto de maquiagem, por que você não faz um curso que tenha a ver com isso? Aí eu falei, eu não pensei em quem passasse a maquiagem, mas eu pensei em quem produzia a maquiagem. E aí eu pesquisando descobri que quem produz, quem tá por trás da parte cosmética é o farmacêutico. E aí eu descobri que era o curso de farmácia então que fazia. Fui lá, prestei vestibular, passei graças a Deus e comecei a minha faculdade. Até então, eu fazia as coisas da maquiagem, postava de vez em quando, misturava ali unha e maquiagem, mas eu tava mais ainda ali na unha e tal, não sei o quê. Aí quando eu entrei na faculdade, comecei lá meus períodos e tudo mais. Quando foi no meio, mais ou menos, eu comecei a ter aula, na verdade, quando foi no terceiro período, eu comecei a ter uma matéria chamada Farmacotécnica 1, com o professor Eduardo, onde ele explicava, na verdade, ele explicava sobre formas farmacêuticas e tinha que explicar também sobre a pele. E quando ele entra na pele, começa a falar de camadas. Aí começa a falar que isso precisa daquilo, precisa daquilo outro. Aí eu comecei a entender o que era a pele. Quando eu comecei a entender o que era a pele, eu comecei a entender o que era meu. E eu comecei a pensar que, bom, se eu tenho isso, eu preciso manter isso, então eu vou dar isso, daquilo. Só que assim, muito superficial, porque nessa primeira matéria era muito medicamento, não era muito tratamentos de cosméticos, de hidratação e tudo mais. Aí quando foi no sexto período que eu entrei na matéria de cosmetologia, foi que o mundo virou de cabeça para baixo. Eu tive uma aula bem específica sobre pele e que ele explicava sobre várias estruturas, várias coisas que tinha. E a partir dali eu falei, bom, se eu preciso ter o básico, que seria limpeza, hidratação e proteção solar, eu vou então começar com isso, né? Que é o básico. Inclusive é o que eu falo muito aqui. Eu tava numa fase em que eu tomava anticoncepcional e não tomava anticoncepcional. O anticoncepcional sempre me fez muito mal, muito mal. Eu sempre fiquei muito enjoada. Eu trocava, mas não resolvia. E aí eu tomava o anticoncepcional principalmente porque eu precisava dar um jeito na minha pele e eu não sabia cuidar dela. Então, quando eu tomava o remédio, nossa, minha pele ficava maravilhosa, mas eu passava muito mal, muito mal. E aí também eu ficava muito irritada. Meu marido, né? Agora é marido, que sabe o quanto que a gente brigava. Gente, sério, eu queria me libertar do remédio também, porque eu tinha problema de tomar ele, o horário, muito difícil eu tomar. Eu lembrar o horário e tinha que ser um horário específico, porque como eu passava mal, eu não podia tomar num horário em que eu passasse mal no meio da aula, tinha que ser tipo à noite em casa, sabe? Muito desconfortável. E aí eu lembro de um dia, eu estava na faculdade
eu tinha uma matéria em outro campus, então eu tinha que sair de Realengo, pegar um trem e depois ir pra Nilópolis. Eu tinha que fazer uma gambiarra ali porque eu precisava trocar de campus pra assistir aquela matéria. E eu lembro que estava eu e minhas coleguinhas da faculdade na estação de trem, esperando o trem que tinha que ir pra Nilópolis. Eu virei pra poder ver o trem vindo. Aí as minhas amigas viraram e falaram assim: Nossa, Mariana, sua pele está muito brilhosa. Gente, eu passava o dedo assim, muito óleo, muito, e extremamente desconfortável. Eu sei que elas não tiveram a intenção de me, sei lá, me fazer mal nem nada. Foi tipo assim, um alerta, porque se eu parasse e visse aquilo em algum momento, eu ia ficar, tipo, constrangida de ter ficado o tempo inteiro daquele jeito. Pelo menos elas me falaram e tal, não foi tipo um escândalo, foi, Mari, sua pele tá muito oleosa. Aí eu fui, tirei o excesso e tal, mas extremamente desconfortável, porque não havia nada que controlasse a minha pele. Aí quando eu tive essas aulas, que eu entendi sobre a pele, eu lembro que teve um dia que eu fui um pouquinho mais cedo pra aula. Drogarias abrem cedo, né? Então, mesmo que eu tivesse indo mais cedo pra aula, tava tudo aberto, tudo de boa. Aí eu entrei numa Pacheco e eu fui lá. Só que antes eu fiz toda uma pesquisa, porque eu não tinha dinheiro para gastar. O que eu tinha de dinheiro era o que sobrava de lanche ou xerox, que eu conseguia às vezes pegar cópia com alguém, alguma coisa do tipo. Então, o que eu tinha de dinheiro era o que sobrava. E aí eu não podia gastar todo o meu dinheiro. Então eu fiz a pesquisa do sabonete mais barato, hidratante mais barato e protetor solar mais barato que tinha no mercado. Aí eu pesquisei alguns sabonetes, alguns protetores e alguns hidratantes. E aí eu fui, só que assim, nem tudo tem uma tecnologia muito boa, né? Ainda mais quando a gente fala de coisas muito baratinhas, a gente pode desconfiar que a chance daquele produto não dar com a gente, dependendo do produto, pode ser muito grande. Então eu entrei na farmácia com a minha listinha. Aí eu comecei do mais barato. Porque se desse certo, ótimo, era mais barato. Mas se não desse certo, aí eu subia e ia para um mais caro até, né, achar algum que fosse legal. Aí eu fui lá, comprei um sabonetezinho da Asepsia. Aí eu comprei o hidratante gel creme da Neutrogena, porque eu tinha visto que textura, eu tinha visto na aula que texturas e tal, o gel creme era bom para pele oleosa, gel ou gel creme, porque aí era menos óleo e tal. E o protetor solar, eu comprei o protetor solar cenoura e bronze. Gente, eu me dei bem com o sabonete. O sabonete deu uma diferença bem grande nos primeiros dias de uso, com o hidratante também. Deu muita diferença. Mas agora o protetor solar, cara, minha pele ficava gordurosa e ele começou a dar muitas espinhazinhas pequenininhas. E eu falei, não, eu preciso saber o que eu tenho que fazer com a minha pele. Eu tô aprendendo sobre isso. Deixa eu ver se... Ai, minha câmera aqui. Se ela... Tô querendo gravar aqui pra vocês, né? Se não, filha, eu vou dar um jeito aqui. A gente se vira. Gente... Acho que não vai dar. Eu vou pegar o vídeo do YouTube, do Instagram, então, pra depois jogar lá. Que a câmera, ela desligou. Enfim. E aí, eu tinha conseguido um resultado muito legal com o sabonete e com o hidratante. E assim, gente, foi uma diferença bem grande. Eu tinha muita oleosidade e só o fato de eu ter começado a lavar em uma semana, ter lavado e hidratado, mesmo que não protegido tão bem... Eu tinha visto uma redução brusca de oleosidade a ponto que eu falei assim, gente, que é isso? E tem muita gente que acha que pra pele oleosa não pode usar hidratante. Só que assim, às vezes ela tá oleosa por falta de hidratação. Óleo e água são coisas diferentes. E aí quando eu vi aquela mudança brusca de oleosidade, eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a procurar um protetor solar bom. E aí depois do cenoura e bronze eu achei um da L'Oréal. Ele não era bom, mas ele era ok. Pro que eu tava precisando, pro dinheiro que eu tinha na época, tava perfeito. E aí foi nisso que eu comecei. Eu comecei com a Asepsia, um gel creme hidratante da Neutrogena e um protetor solar L'Oréal Expertise Toque Seco. Eu ainda lembro de quais são eles, que eu, nunca vou esquecer, porque mudaram a minha vida. E aí, gente, foi isso. Eu tinha muita acne, muita oleosidade. E com esses cuidados iniciais, eu comecei a ver uma redução muito grande nos dois.
minha pele começou a normalizar. Então pô, beleza, a maquiagem começou a ficar mais bonita, porque eu ainda falava sobre unha, ainda falava sobre maquiagem, ainda tinha isso lá no meu canal. E aí eu vi que tava ficando. Eu falei, não, pô. Então acho que, né, vou explorar um pouco mais sobre isso. Aí comecei a testar uma coisinha ou outra. Eu tenho uma amiga que ela também tinha muitos produtos. E aí a gente foi trocando, como eu não tinha como comprar, a gente trocava muita coisa. Eu experimentava as coisas dela. A gente trocava não, né? Porque troca, um dá, o outro recebe. No caso, eu só estava pegando mesmo. E aí eu tava testando e vendo diferença. Aí eu teve um dia do fatídico ácido hialurônico. Eu comprei um produto, eu vendi Avon também, né, na época. Depois que eu comprava muito, eu comecei a ter a Avon. Então isso me ajudou também a ter produtos de cuidado com a pele, porque aí eu vinha na revista com desconto e aí eu pegava. Eu tive um produto com ácido hialurônico e eu nunca tinha usado ácido hialurônico. Ácido hialurônico é algo que a gente já tem. Então, quando eu coloquei na minha pele, eu sempre acordava com a pele muito oleosa. A minha pele no dia seguinte não tinha oleosidade. Os meus poros que eram super abertos, porque poros abertos pode ser um sinal de desidratação. Então, aqueles meus poros que estavam super abertos, eles estavam no dia seguinte fechadinhos. Aí eu falei, meu Deus, ácido hialurônico é vida. E aí eu fui conhecendo até que eu comecei a falar sobre isso. Foi uma transição muito suave, porque eu falava no meu canal principalmente de unha, e aí comecei a falar de maquiagem. Depois eu comecei a introduzir o cuidado com a pele interferindo na maquiagem. Então foi uma entrada meio orgânica ali. Só que nessa fase, era final de faculdade já, eu já tava começando a entrar em TCC e tal, a vida ficou muito corrida, não foi algo que eu priorizei, né, a internet. Então eu diminuí o fluxo no YouTube, mas comecei a falar muito no Instagram. E aí foi quando eu comecei de verdade. Eu comecei a ter pessoas falando ao meu redor, nossa, o que você fez? Porque a sua pele, ela tá muito diferente. Gente, sem sacanagem, eu trouxe foto aqui pra vocês verem sobre como era a minha pele antes. Aqui eu devia ter uns 15, 16 anos, ou 17. Gente, muita acne. Eu não consigo virar de frente assim por causa do ring light. Mas, gente, muita acne, muita acne. Uma pele extremamente vermelha, extremamente irritada. Olhem a minha testa. Cheia de bolinha. Esse dá pra ver. Vou botar aqui assim, bem no meio, ó. Gente, eu não tenho foto de épocas piores porque eu tinha vergonha. E aí, eu teve uma época aqui que eu tava até melhor, mas tinha muita mancha. Olha isso aqui. Eu vou até dar um zoom aqui pra ficar melhor pra ver. A inflamação rolando aqui no meu rosto. Sério. E isso abalava... Isso aqui era meu uniforme do colégio na época. Então, eu tirava foto, eu tirava muita foto e ficava comigo. Eu não postava, não acontecia nada porque eu não gostava de aparecer. E aí, enfim, isso foi antes da faculdade, né, e tal, mas foi me afetando muito a questão também psicológica, emocional, autoestima. Então, quando as pessoas começaram a me perguntar, ué, mas o que você tá fazendo com a sua pele? Que a sua pele tá diferente, você tá com... Eu tinha fotos de antes, e aí as pessoas viam como eu tava depois, e aí isso acabou gerando uma curiosidade, até que me perguntaram, poxa, o que eu posso usar pra minha pele? Aí eu, como assim? Sabe? E eu fiquei, olha, aí comecei a perguntar algumas coisas, porque eu tinha uma consciência por conta da própria faculdade, né? Eu tinha uma consciência de que certas coisas precisavam ser analisadas, investigadas, antes de virar e falar, usa isso. Então eu comecei a fazer algumas perguntas e tal, até que eu vi que eu poderia, de repente, talvez, atender para exatamente prescrições, indicações de skincare. E eu tenho que agradecer muito a uma colega na época, Gabi. Ela foi uma das minhas primeiras pacientes. Ela era minha colega da faculdade. Ela não tinha questão nenhuma, problema de pele dela. Mas ela me deu um voto de confiança, ela acreditou no meu trabalho, porque ela me conhecia na faculdade. Ela sabia o quanto que eu me dedicava, o quanto que eu estudava. Ela viu a minha transformação.
E me deu um voto de confiança e eu fiz um atendimento com ela. E ela, no final, ela agradeceu porque ela disse que o que faltava pra ela era a rotina. Era ela cuidar da pele dela, porque o produto ela tinha. Então, foi com esse cuidado diário, com essas pequenas transformações, que eu fui continuando e fazendo e transformando a minha pele. Hoje, se a gente bota a minha pele como ela tá, como ela era antes, é muito, muito impactante essa diferença. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um hábito que transforma a vida de vocês. Eu não tô falando de só cuidar da pele, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas podem ser aplicadas em outras áreas. Eu vou falar sobre rotina alimentar, sono, atividade física, porque são questões que impactam a pele, mas que todo mundo quer ter uma rotina em cima disso. Todo mundo quer ser mais saudável de uma certa forma, no modo geral. E, consequentemente, a saúde do corpo vai afetar na saúde da pele. A Vitória tá falando aqui, bem parecido com o meu caso. Amiga, a gente estudava junto, eu não sei se você lembra, cara. Você tava no meu ensino médio, você viu que na época eu tomava remédio e aí tinha essa diferença, mas quando eu não tomava, o bagulho era muito louco. Então, gente, eu ainda... Calma aí. Aí aqui eu falei, né, sobre os produtos que eu usei e tudo mais. E aí dentro ainda da internet, quando eu tava ali na faculdade, já tava começando a ir pra esse lado mais de skincare, eu fiz um curso. Porque como eu tava pensando, poxa, eu vou dar uma olhada aqui na internet e tal, eu fiz um curso de influência digital, que me ajudou a botar mais pra fora essa questão do cuidado, de falar sobre a importância do cuidado, porque eu sabia muito o que eu fazia em mim, mas eu não sabia passar isso para os outros. Então, eu fiz esse curso me ajudou muito, porque foi através dele que eu fiz a nossa imersão. A gente fez uma imersão, foi 1 mês de conteúdo louco. Na verdade, a gente teve a imersão Pele Perfeita em conteúdo e a gente teve a imersão em aula. Então, a gente fez praticamente 3 turmas, né? Porque foi uma nos conteúdos fixos no feed, teve 2 turmas de aulas, né, no YouTube. Então, por conta desse curso, eu consegui dar esse início aqui a falar mais na internet. Eu também estava lendo sobre O Milagre da Manhã, um livro que eu tenho, que está em algum lugar que eu preciso achar, que eu quero ler ele de novo, que mostrava como a gente pode ir atrás, como a gente consegue fazer das coisas hábitos saudáveis e a gente conseguir, inclusive é nele que fala sobre rotina, sobre o que é a rotina e o tempo que o nosso corpo leva para criar essa rotina, né? E aí esses primeiros resultados, né? Esse primeiro investimento realmente na área foi o que me deu esse retorno da Gabriela e depois de uma paciente que era dos Estados Unidos, que agora ela está no Havaí. Maravilhosa, eu fiz um atendimento online, sabe? E ela também teve resultado porque ela eu fiz mais de 2 meses de acompanhamento, porque eu queria que ela estivesse fazendo sempre. Então, quando eu falo de constância, eu vou estar ali para poder estar junto com você, porque eu sei que o quanto é importante a constância. Vitória também falou hoje sobre o que foi eu estar junto com ela para poder incentivar, tá? Porque quando a gente faz, a gente vê o resultado, a gente não vai querer parar mais de fazer. E aí, isso que eu falei pra vocês de que eu fiz a imersão da Pele Perfeita, que eu fiz as aulas, isso foi no meu primeiro emprego. Quando chegou no meu segundo emprego, eu não consegui ter muito tempo pra estar aqui. Eu recebi responsabilidades. Então, eu tive uma carga horária mais, não extensa na carteira, mas eu me dedicava muito mais porque eu era gerente, eu precisava prestar contas, eu precisava ir atrás. Então, eu realmente tive um hiato aqui no perfil, no YouTube. Eu realmente dei uma afastada das redes sociais. E por consequência dessa grande responsabilidade, eu diminuindo a produção de conteúdos, eu tendo mais... consequentemente, pela responsabilidade do cargo, eu também fiquei mais estressada. Eu tinha demandas. Só um momento. Beber uma água.
Quem é gerente, quem tá no varejo, quem é vendedor, sabe como é a responsabilidade de uma loja, de ter que bater meta. Então, eu vivi um período muito estressante pelas minhas responsabilidades. Eu tava fazendo de tudo para dar conta e eu estava dando conta, só que por consequência eu deixei a minha rotina praticamente de lado. Eu tive muitos problemas de pele, não só por dias em que eu cheguei cansada e fui dormir sem fazer, ou acordei com pressa e saí sem fazer, como também o estresse por si só, que afetou o meu psicológico e esse psicológico afetou a minha pele. Por conta disso, eu tive muita crise de acne, eu tive crise alérgica, eu tive um disparo assim de estamina, né? Que aí eu fiquei com placa vermelha. Então, como que o nosso dia a dia impacta na nossa pele? E às vezes a gente acha que, mas eu não tô passando produto nenhum errado, eu tô só usando o de sempre e agora minha pele está... Tem que olhar os outros lados também, porque não é só os produtos que dão impacto na pele, que vão ter um impacto na pele. Tudo. A pele, ela é um fator, ela é o nosso órgão mais externo. Tudo que a gente consome começa a afetar por dentro, mas é a pele que mostra, sabe? É a pele que vai dar os primeiros sinais. Porque se tiver que faltar alguma coisa, é nela que vai faltar primeiro. Ela tá mais longe de tudo. Ela tá... A última camada, ela é o órgão mais externo. Então, a gente precisa se atentar ao que é a espinha, ao que é o ressecamento, porque eles podem dizer mais do que a gente acha, tá? E aí, eu entrei nessa linha, né, e tal, e eu mostrei muitas vezes pra vocês eu saindo e como tava a minha pele. E aí eu tentei de uma forma que desse de eu fazer pelo menos o básico, porque eu estava acostumada a fazer uma rotina com bastante coisa e não tava dando pra fazer isso tudo, porque eu tava, né, numa correria, e eu falei, pelo menos então eu vou fazer o básico. Então eu comecei a limpar, eu voltei pra onde eu comecei. Eu voltei a só limpar, hidratar e proteger a minha pele. Então eu saí de uma rotina de 300 produtos para uma rotina de nada e consegui voltar para o básico, para o meu início, para a minha adolescência, de limpar, hidratar e proteger. Foi uma época complicada, porque a minha pele ela sofreu muito nesse processo e ela meio que veio toda nova de novo. Depois de tanto tempo sem passar produto, ela tinha zerado. Então, ela tava tipo zero bala, ela não tinha interferência de nada além do básico. Quando eu vinha uma vez ou outra e passava algum produto que tivesse alguma proposta, porque eu trabalhava numa empresa de dermocosméticos, né? Uma farmácia de manipulação, mas que vendia produto pronto também industrializado. Então, às vezes eu passava, o produto dava aquele impacto e tal, e aí eu ficava, caraca, tá maneiro, só que eu não conseguia continuar o tratamento, porque às vezes, quando é loja e que tem esses produtos, a gente pode até usar lá e tal, mas eu não vou ficar todo dia indo pra loja pra fazer skincare e tal, eu chego lá pra trabalhar, então não tem como, eu tenho que fazer em casa. E aí, nisso entra a minha rotina, depois a minha falta de rotina e depois um reestabelecimento de rotina. O que é a rotina, gente? Rotina é um mecanismo do nosso cérebro para a gente desempenhar funções em que a gente não gaste energia. Então, a ideia da rotina é que você comece a fazer as coisas mais automaticamente mesmo, a ponto de você nem perceber que você está fazendo. Já aconteceu de você estar tão automático e você fala assim, caraca, será que eu fechei a porta de casa? Será que eu desliguei o fogão? São mecanismos do nosso cérebro para fazer com que a gente não gaste energia. Cada pensamento que a gente tem, a gente está gastando. Então, quando a gente cria o hábito, a gente começa a fazer as atividades sem ter esse consumo de energia, sem ser desgastante, tá? E aí, quando eu li o Milagre da Manhã, ele bem fala lá sobre
o que é a rotina. Além disso, quando a gente vai desempenhar atividades para que a gente consiga estabelecer uma rotina, o nosso corpo, a nossa mente, ele precisa de um determinado tempo para que aquilo se estabeleça mesmo uma rotina. O nosso corpo precisa, assim, existem estudos e existe o que o livro fala sobre tempo. Para nossa cabeça, a gente precisa entre 21 dias a 28, mais ou menos de 3 a 4 semanas, para que, repetindo aquelas atividades, o teu corpo entenda que faz parte de um processo que você faz sempre e ele para de consumir a energia que ele precisa, tá? E aí, esse é um período em que a gente passa por oscilações. Nas primeiras semanas, a primeira semana é uma primeira semana maravilhosa. Você começa a ter uma liberação de coisas boas, tipo, ai, nossa, que prazeroso fazer isso. Estou fazendo isso pela minha saúde. Estou fazendo isso porque a longo prazo eu vou ter X, Y resultados. Estou empolgada, fiz isso e já vi isso. Então, essa primeira semana é a semana da empolgação e tal, beleza. A segunda e a terceira semana são as semanas da dúvida. Cara, ai, não sei se eu vou lá porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Ai, eu não sei, ai, eu não vou comer isso agora não, porque eu preciso fazer isso daqui. Mas será que se eu parar, você começa a duvidar dos resultados, ou você começa a duvidar da sua capacidade de fazer. Você começa a arrumar empecilhos para conseguir realmente fazer aquilo. Se você passa desse período, você entra já na última semana, na penúltima semana, em que você começa a sofrer. Você vai fazer, fica assim, caraca, eu não quero estar fazendo isso, mas você vai fazendo mesmo sem querer. Porque é nesse momento em que a chave vai virar do eu tô sofrendo pro não, é rapidinho, daqui a pouco eu tô acabando, sabe? E é isso aí que a gente vai trabalhar, a gente vai mudar esses pensamentos e a gente vai fazer com que o que era muito difícil passe a ser só uma parte do processo. E que é uma parte do processo que precisa ser passada, você precisa viver essa parte para que você consiga construir a sua rotina. Tá bom? Eu vou falar aqui principalmente sobre a parte psicológica, porque a gente fala muito em questão de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece que é a nossa cabeça que é responsável por deixar ou não aquilo acontecer. Então, para você evitar as procrastinações, as autossabotagens, eu vou pontuar algumas coisas aqui que você precisa se atentar. Primeiro, saiba como você usa o seu tempo. Anote durante do seu dia, você vai lá pegar um caderninho ou um bloco de notas do celular e você vai anotar. Tal hora da manhã eu fiz isso. Tal hora da tarde eu fiz isso. Por quê? É aí que você vai ver aonde você está gastando o seu tempo. E é aí que você vai ver se aonde você está gastando o tempo é onde o tempo deveria estar. Por exemplo, eu fiquei 3 horas fazendo um trabalho que eu tenho que entregar na semana que vem e eu tenho um negócio para amanhã que eu ainda não consegui fazer. Às vezes a gente fica tanto tempo numa coisa que a gente deixa de passar coisas que ajudariam a gente a desenvolver aquilo. E outras que você deveria priorizar, você acaba não fazendo. Então, quando você anota o seu tempo, você visualiza, porque às vezes você não percebe que você está fazendo isso. Segunda coisa, crie metas e objetivos. Metas pequenas, para você poder fazer elas, né, a curto prazo e também, né, a longo prazo. Então, por exemplo, metas, pequenas tarefas para um objetivo. Eu quero lavar a roupa porque eu preciso estender, já que amanhã eu vou precisar de uma roupa seca para ir trabalhar. Então, você sabe que você precisa lavar roupa, é uma tarefa daquele dia.
tá? Então, é uma tarefa pequena que você bota ali na máquina, liga um botão, mas que às vezes, gente, a gente não lembra. Cara, e outra coisa, tem que anotar que você tem que tirar a roupa da máquina de lavar, porque a máquina não avisa que acabou, entendeu? Agora, o micro-ondas, ele tá lá apitando que a sua comida acabou de esquentar, mas você tá com fome e você vai comer. Agora, a máquina de lavar, não tem porquê. A máquina deveria ter um sinal sonoro, né? E aí, anota que você tem que ir lá fazer uma coisa e concluir, né, para aquele objetivo. E também aonde você quer chegar com aquilo. No caso, a roupa é porque eu quero ter uma roupa limpa para trabalhar no dia seguinte. Agora, eu preciso tirar o frango do congelador, porque se eu não tirar, eu não vou ter o meu almoço amanhã. Pequenas metas e você não gasta tempo com isso. E além disso, se você cumprir as suas pequenas metas, depois você vai ver que o seu dia vai fluir muito melhor. Imagina se só na hora que você vai fazer a comida, você lembra que o frango está ainda no congelador. Aí você parou para você fazer alguma coisa ali da comida e não vai conseguir fazer, vai ter que deixar aquilo descongelando, mesmo que por micro-ondas ou alguma coisa do tipo, você tá deixando de fazer uma coisa que você já tinha se programado. Então você se bagunça, tá? Defina as suas prioridades. É a terceira coisa que eu vim falar pra vocês, pra evitar a procrastinação. Por que definir? Da mesma forma que eu falei que tinha um trabalho na semana que vem, tinha um trabalho pro dia seguinte, você perdeu todo o tempo da semana que vem e ficou faltando tempo pro trabalho do dia seguinte, você se ferrou. Exatamente. Porque você precisa saber o que é sua prioridade. Ah, eu fiz uma lista hoje de coisas que eu queria fazer para nossa aula. Então, eu tinha que fazer a capa do vídeo. Acabou que a capa, né? O vídeo ali não deu. Tá tudo bem, mas eu fiz. Eu fiz a legenda de descrição do vídeo. Ah, eu fiz o roteiro das lives. E eu tive que organizar isso, porque senão eu ficaria fazendo os posts que eu tinha que fazer. E quando chegasse aqui, ia ficar muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E eu ia me ferrar. E assim, gente, é claro, urgências. Ah, eu tenho uma coisa que demora, né? Tipo, pouco tempo pra fazer. E ela é semana que vem, mas eu faço aquilo dali em 10 minutos. Beleza. Então, você vai fazer aquilo dali porque é rapidinho, não vai tomar o seu tempo. Mas saiba priorizar as suas atividades. Anote onde você olhe. Então, eu fico na frente do meu computador, eu boto um papelzinho ali na base do meu teclado, porque eu estou olhando aquilo dali direto. Gente, eu sou ótima de desfocar. Então ai meu Deus, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, aí daqui a pouco eu já entrei no Instagram, e daqui a pouco eu tô vendo Reels. Aí eu olho pra minha frente e vejo o papelzinho, opa, peraí, vamos lá. Gente, hoje é muito fácil desfocar. Então, se você anotar as atividades que você tem que fazer e colocar elas à vista, mesmo que seja arrastado, você vai fazendo de pouco em pouco, sabe? E quanto mais pra cima da hora você deixa, mais sofrido vai ser. Então, se antecipe, ok? 5. Evite se distrair, que foi aquilo que eu falei do Instagram. Em vários momentos eu coloco ele no modo avião, porque eu recebo mensagem, opa, já pego pra olhar. Uma coisa muito boa, né? Instagram, ele é ótimo. Além do celular ser um ladrão de tempo, o Instagram é perfeito pra isso. Porque você vai se entretendo e você não vê a hora passar. Tem um lugar no Instagram que mostra quanto tempo que você perde no aplicativo. Dá uma olhadinha lá, vê quanto tempo por dia você tá ficando nele, pra você ver também como está o seu consumo. Aqui, bem nas configurações, sua atividade. Aí ele bota tempo gasto. Aqui no iPad tá 35 minutos, tá, gente? Porque eu fico pouco pelo iPad. Mas, com certeza, no meu celular tá de 3 a 4 horas pra cima. Então, 3 a 4 horas no dia inteiro. Inteiro. É picotado, ok. Mas, gente, se a gente dorme aí 7 horas, mais 4 horas de Instagram, mais 1 hora e pouquinho fazendo comida. Gente, aonde foi a minha produtividade? A gente tem que anotar pra gente poder olhar e parar e evitar os ladrões de tempo, porque os celulares, os computadores, são coisas que a gente facilmente vai entrando ali, uma coisa leva a outra e a gente se perde. Então, isso é mais uma coisa que você pode fazer para evitar a procrastinação, ok? 6, essa é ótima, se poupe. Nos poupe, se poupe. Se você não se poupar, você vai sobrecarregar. Se permita dar uma pausa, porque é humano, a gente se cansa, a gente precisa
baixar a bola, porque se a gente vive numa pilha frenética, a gente não consegue dar resultado para os nossos objetivos. Como assim? Cara, quem nunca ficou, faculdade ou colégio, que ficou numa questão e ficava assim, caraca, eu não consigo desenvolver, peraí que eu vou voltar para outra questão, vou fazer outras coisas aqui, depois eu volto para fazer essa questão. E aí quando voltou, falou, caraca, e se eu fizer assim? E aí você achou o resultado? Cara, é óbvio, se você tá muito tempo ali pensando de uma forma e você não limpa a sua cabeça, outra forma de fazer aquilo não vai vir, porque você tá focado naquilo dali. Além disso, você gera uma sobrecarga mental, emocional, que você leva a um esgotamento. Até a hora em que você vai tentar fazer tudo, não vai conseguir e você vai desistir de tudo. Então, como que você mantém uma rotina se você se sobrecarrega em todas as áreas da sua vida? Uma hora você vai cansar e aí você vai esgotar. E a sua pausa não vai ser uma pausa opcional, vai ser uma pausa obrigatória. E não só uma pausa de, ai gente, vou ficar aqui uns dias. Às vezes é saúde mesmo. Tu fica internado, porque tu dá um colapso no teu corpo e tu precisa ir pro hospital, sabe? Então, não é bobeira da pausa. As pausas são obrigatórias. E às vezes a gente se priva dessa pausa porque a gente tem um prazo, mas a gente precisa saber o nosso limite, ok? 7. Seja realista. Isso também faz parte de você saber o seu limite. Como assim? Não adianta você se organizar e botar 50 atividades para fazer num dia se você não vai dar conta de fazer 50 atividades. Mesmo que 50 atividades, cada uma dure 1 minuto só para fazer, cara, 1 minuto não, vamos botar 1 hora aí porque o cálculo foi meio errado aqui. Tu precisaria de 50 horas para fazer todas aquelas atividades. E outra coisa, às vezes a gente acha que a gente precisa de, sei lá, 1 hora para fazer uma coisa e quando a gente vai ver, a gente precisou de mais tempo. E aí você falou, caraca, eu peguei tempo de outra coisa que eu tinha para fazer. Gente, eu fazia isso. E por conta disso eu comecei a ir na psicóloga. Por quê? Eu estava gerando uma autocobrança sobre mim mesma e eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, assim, por experiência própria, se limite. A gente sabe que a gente precisa fazer muitas coisas. Então, priorize e coloque primeiro o que você tem que fazer para você dar conta. Então, eu preciso fazer as aulas aqui porque eu quero falar com vocês, eu quero fazer uma troca muito legal. Então, se eu quero fazer uma troca muito legal, eu preciso me antecipar. Não posso deixar de última hora, senão eu não ia conseguir fazer um roteiro legal, eu não ia conseguir fazer uma troca legal, eu não ia conseguir me arrumar bonitinha para poder falar com vocês, sabe? Apesar de parecer bobo, cara, eu não quero ficar falando aqui e não estar gostando do que eu tô falando, e não estar gostando do meu visual e me sentir incomodada com isso. Entendeu? Pequenas coisas que vão afetando o nosso total, sabe? A gente é uma totalidade, a gente depende de muitos aspectos para estar aqui, para estar fazendo, para estar vivendo. Então, se a gente não cuida de pequenos aspectos, uma hora todos eles vêm juntos e a gente se ferra, tá? E por que eu quis falar de rotina, né? Porque, cara, a rotina é o nosso dia a dia. Nada mais impacta a nossa pele, a nossa saúde, do que o nosso dia a dia. Então, quando eu tinha pensado em falar sobre alimentação, não sei, eu queria falar desses pilares que estão envolvidos com a pele, mas como é que eu poderia apresentar isso na minha rotina? Cara, nada não deixa de ser, né? Eles não deixam de ser rotinas dentro da minha rotina. Então, por isso que eu escolhi esse nome de rotinas da minha rotina. Por um tempo eu fiquei meio... achei um nome meio esquisito, mas depois a gente vai se acostumando. E eu acho que tem tudo a ver, sabe? E aí, vamos ver aqui mais o que eu botei, porque é tanta coisa pra falar que eu preciso lembrar. Eu trouxe uma coisa muito legal. Frases que a gente usa para se autossabotar. Eu quero saber quem já usou alguma dessas frases. Vai comentar aqui. Mas antes, gente, vamos mandar essa live aí, colabora, vamos mandar essa live aí pra galera,
pra gente poder fazer essa galera assistir aqui, porque eu tô gostando muito dessa troca. Eu tô, tipo assim, gente, eu tô me sentindo à vontade. Eu sempre fico nervosa, mas essa é uma das poucas vezes que eu tô me sentindo à vontade. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, que esteve aqui até agora. E é isso, vamos lá. Também dá coraçãozinho aqui pra mim, que às vezes eu vejo um coraçãozinho subindo, eu fico mega feliz. Enquanto isso, enquanto vocês vão mandando, eu vou bebendo uma água. Deixa eu mostrar minha maquiagem também. Ignora o cílio meio quase saindo, mas ai. É isso. Então vamos lá. Se você já fez, se você já falou sobre alguma dessas frases, você vai comentar aqui, ok? Vamos lá. Amanhã eu começo. Quem já falou isso? Comenta aqui. Quem nunca? Academia. Segunda-feira eu começo. Eu tô esperando essas aulas aqui acabarem pra minha segunda-feira começar, gente, na academia. Estou mesmo. Gente, sério. Essa é uma frase muito comum, porque a gente acha que tá tudo bem deixar pra amanhã. O problema é que esse amanhã nunca chega. E aí, quando ele chega, tu fez uma, duas vezes e fala, ai não, já fiz 2 vezes, semana que vem eu faço, hein? Quem nunca? Gente, pelo amor de Deus, ao invés da gente falar, amanhã eu faço, eu falo, por que hoje não? Por que eu não vou fazer hoje? O que eu estou fazendo, eu estou falando porque eu realmente tenho uma razão para isso? Ou eu estou apenas dando uma desculpa? Eu estou realmente precisando fazer só amanhã? Ou eu estou adiando isso há muito tempo? Quando a gente bota para amanhã, a gente sabe que não é só amanhã, né? Então, uma pausa, uma reflexão que a gente pode fazer nessas horas do amanhã é por que não hoje? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Tem como eu fazer isso mais rápido? Vou dar um exemplo prático. Ah, tenho que fazer comida hoje. Ah, não, hoje eu vou pedir uma comida, amanhã eu faço. E se você pegar e fizer uma coisa rapidinha ali, que leva pouco tempo? Ou se você pegar um final de semana e fizer uma grande quantidade e distribuir para durante a semana? A gente vai falar sobre isso especificamente na rotina alimentar, mas eu tô só dando um exemplo prático. Ai, mas eu não quero ir pra academia porque a minha série ela dura 1 hora e blau. Você pode fazer 20 minutos andando em volta do quarteirão ou indo de uma ponta a outra. Miojão, né, amiga? É, miojão. Ai, nossa, essa semana eu fiquei com muita vontade de comer o miojo, mas pelo gosto, sabe? Cara, gosto de infância, gosto de criança, sabe? Aí eu... Não. Eu falei com meu marido, porque ele nessas horas, a questão de comida, ele é muito bom. É muito bom você ter alguém que te apoie, que esteja com você. Então, quando é coisa de comida, ele fala, não, tu não vai fazer não, eu vou fazer aqui. Aí ele pega, às vezes, e faz. Ou quando ele vai querer fugir da dieta dele lá, eu vou lá e seguro. Ele ontem queria pedir um fast food, aí eu falei, não, vamos economizar, porque o cartão vai virar daqui a pouco e tal, não sei o quê. Aí, não pedimos. Então, tipo assim, sabe? É bom você ter uma rede de apoio, porque aí você tem alguém que tá ali com você para os momentos que você tiver mais fraco. É normal, tá? É normal você ter essas oscilações. Eu não quero também que vocês... E nesse momento entrou minha Nutri. Ah, que delícia! É normal, gente, que a gente não esteja 100% bem, tá? Quando a gente entra nessa parte psicológica de autossabotagem, nem todas as conversões, nem todas as... que tem um nome que dá, né? Quando a pessoa vem com um argumento e você reverte, né? Nem todos os dias a gente vai conseguir reverter, mas tudo bem. Eu acho que o mais importante é não deixar de tentar, sabe? É tipo, ai, não, ao invés de jogar e falar, não, eu nunca vou conseguir mesmo, chega, não quero mais... É falar, não, beleza, se essa semana não fui, eu tento semana que vem. Se não conseguir fazer a comida hoje, tudo bem, amanhã eu faço. É não desistir. Eu vou tocar muito dessa tecla, porque
desistir não é uma opção. Quando a gente quer falar sobre saúde, a gente não pode nunca desistir da gente. Cara, imagina você desistir de você. Se você desiste de fazer uma atividade, de comer bem, de dormir bem, você tá desistindo de você. Você quer desistir de você? Eu não quero desistir de mim, sabe? Eu quero estar sempre fazendo o que eu puder por mim. Porque eu sei que não tem como outra pessoa fazer. E aí, se você deixa de fazer, você para de ter. Mesmo que você faça pouco, picotado, de vez em quando, é melhor estar assim do que nem fazer, tá? Outra frase. Vamos ver se você já falou isso. Não. Saber dizer não. É a pessoa te pedir, e você, tá bom. Aí vai e pega a responsabilidade. Não, pode deixar. Não, beleza, faço, não tem problema não. Mas você só me falou agora, mas tudo bem, eu faço mesmo assim. Saber dizer não. Você está sabendo dizer não? Saber impor para os outros os seus limites. E, gente, eu não tô falando de só virar e falar assim, não vou fazer. É argumentar com a pessoa. É você poder virar para ela e falar assim, olha, em questão do trabalho, tá linda, Maria Vitória. É a pessoa te dar demanda e falar, olha, eu estou com função 1, função 2 para entregar, né? Documento 1, documento 2 para entregar. Você está me dando essa demanda. O que você quer que eu faça primeiro? Aí a pessoa, ela vai ter que... Ela vai entender que você tem um limite e que, já que ela tá te pedindo as coisas, ela vai ter que escolher, então, o que você vai ter que fazer. É saber dizer que, olha, eu não dou conta de tudo isso que você está me pedindo. Mostrando para a pessoa que ela está sobrecarregando você. Então, saber dizer não é importante. Eu falo muito isso, gente, mas é pra mim também. Nossa, gente, quanto que eu já fui prejudicada por não saber dizer não. Mas isso é uma coisa que a gente precisa praticar. A gente ficou muito acostumado a aceitar tudo. E aí, quando a gente realmente precisa falar não, nem tudo a gente consegue, né? Principalmente para quando cargos, né? Pessoas com cargos maiores que seus chefes, né? Que você, vou falar não pro meu chefe. Existem formas de você negar alguma coisa. E nem sempre a forma de negar é realmente um não. Mas é você trabalhar essa comunicação, essa linguagem. Tudo também você trabalha a sua maturidade emocional. Para você saber falar aquilo. E não... Eu tenho muito essa preocupação de não parecer ser grossa. Porque pra mim é tipo, não. Só que, para as pessoas, não às vezes é grosseiro, né? E eu como boa aquariana, não sei se... Eu sou direta, gente. Então eu preciso ainda, mas tenho trabalhado bastante essa questão do não, para que eu não fique sobrecarregada. Eu tenho que falar não pra mim, porque olha o que eu invento de coisa atrás de coisa pra mim mesma. Vou te contar. Pensamentos... Meu marido chegou. Ô, minha filha! Amor, pega logo ela aqui, amor, pra ela poder parar de latir. Vai, pega ela. Pensamentos como: não sei fazer, não consigo fazer, não vai dar certo. Pra que tentar? São 5, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de pensamento que você, há um momento em que você duvida da sua capacidade. Não sei fazer? Se você não sabe, você pode aprender, você pode buscar, você pode jogar no Google, no YouTube, dependendo do que for, eles te ensinam, ok? Não consigo fazer. Nem tudo que a gente não nasce sabendo das coisas, não nasce fazendo as coisas. Então tem coisas que precisam de prática, precisam de você realmente estar ali tentando. Então... não é uma justificativa, um pensamento plausível, coerente. Você consegue reverter aquilo, tá? E tipo, não consigo fazer. Você consegue sim. Você tá tentando fazer? Pode ser que você esteja fazendo e não estar dando o resultado que você quer. Mas
Não quer dizer que você não consegue. Só quer dizer que talvez você ainda esteja descobrindo como, sabe? Não vai dar certo. Se você não fizer, você não tem como saber. E não dar certo não quer dizer que está errado. Só quer dizer que não é o que você quer. Tá? Às vezes, pra gente conseguir saber aonde a gente quer ir, a gente precisa errar os caminhos. E pra que tentar? Gente, essa pergunta é a mais fácil de todas. Pra ter algum resultado, pra chegar onde eu quero, pra conseguir o que eu quero. Se você nem tenta, como é que você vai conseguir, sabe? Como que você vai ter um corpo dos sonhos se você não busca a sua alimentação, se você não faz uma atividade física, se você não dorme bem, se você não bebe água, sabe? Para o corpo estar funcionando, ele precisa de coisas, de nutrientes, da alimentação, precisa de água, você precisa estar com cuidado em dia para sua pele não ressecar, não dar uma dermatite, não dar uma doença de pele. Então, para você chegar a algum objetivo, você tem que tentar. Então, para que tentar? Para eu ter algum resultado, para eu ter o meu objetivo, tá? Outra coisa que a gente não pode se agarrar. Às vezes a gente fala, nossa, eu sou muito persistente, mas não desisto por nada. Se você não desiste por nada, até quando você não tiver mais para onde ir, você vai estar lá tentando. Você tem que saber a hora de parar. Você tem que saber até onde você pode ir, até onde é saudável você ir. Saudável psicologicamente, fisicamente, né, emocional, estrutura do corpo, ela precisa estar, você precisa dar conta daquilo. Então, se você não desiste por nada, então você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai estar sempre indo para um lugar que não te dá resultado. Você ainda não desistiu dele? Beleza? Essa aqui é ótima. Essa também eu quero saber. Quem já falou? Só um pouquinho. Vai fazer mal nenhum. Só um pouquinho do chocolate. Aí vai lá e come a barra inteira. Fingir que não tem importância. Que aquilo dali, ó, é insignificante. Porque a gente pensando que é insignificante, que não tem importância, não quer dizer que não tem. Quer dizer que a gente está se enganando. Só. Sabe? Eu só fiquei um diazinho sem beber água. O rim que lute, né? Problema, então. Um diazinho sem comer, tá tranquilo. Gente, tem coisas que a gente precisa, sim, sabe? Dar a importância que ela tem. Então, é um diazinho sem comer. Cara, quanto que aquilo afeta o teu corpo, até teu corpo começar a ter tudo aquilo que ele perdeu em um dia que você ficou sem se alimentar bem. É só um diazinho que eu tô estressada e eu vou comer só um McDonald'szinho, sabe? Aí um dia vira 2, vira 3. Eu fui um exemplo desse. Eu ganhei 7 quilos, porque... eu mereço, gente. É só agora aqui que eu tô nesse momento, nessa fase. Só que aí essa fase nunca foi embora. E aí eu fico aqui naquele ciclo de que mas eu preciso comer pra me desestressar. E aí eu como e eu não me desestresso. E depois eu fico estressada porque eu tô cheia de espinha, porque eu tô cheia disso, porque eu tô cansada, meu corpo não aguenta, que eu não faço... Não é 20 quilos, 7 quilos. Gente, tipo assim, não é que eu estou insatisfeita nem nada disso não e tal, mas é uma coisa que eu não estava acostumada e começou a estar. O fato de ganhar ou perder peso não é um problema, é só você ver que foi algo que aconteceu não de uma forma saudável, né? Foi vindo de um estresse, de um desconto na comida. Porque eu tô na TPM, eu vou lá e como 3 barras de chocolate. Gente, comer chocolate eu como. Se der mole, eu como ainda mais. Só que é você entender que é aquele negócio de não é só um pouquinho. Eu sei que 3 barras de chocolate não vai ser só um pouquinho. Eu tenho que dar essa importância. Então eu sei que naquele período que eu fiz aquilo, eu preciso me dedicar mais a outra coisa que compense. Então só um pouquinho não é só um pouquinho, tá? Se você tiver ali mentindo pra você, você sabe que não é só um pouquinho. Então você precisa ter consciência disso, de que
tem uma questão ali e que se você tá fazendo, você precisa contrapor de alguma forma. Ah, eu tô comendo muito mal, mas eu tô indo pra academia pra caramba, porque eu preciso gastar tudo isso que eu tô consumindo de ruim. Ainda não é o mundo ideal. Seria que, pô, legal que a gente estivesse se alimentando bem e fazendo uma atividade. Mas se você consegue ainda compensar de alguma forma, menos mal, tá? E aí, cada um dessas questões atingem pontos mais profundos e mais rasos de pessoa para pessoa. As minhas questões são diferentes da sua, que são diferentes da coleguinha. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise e entender o que isso impacta na nossa vida. E se está sendo um impacto muito grande a ponto de que eu não tô conseguindo viver, eu não tô conseguindo dar conta, eu não tô conseguindo organizar a minha vida, organizar meus pensamentos, procure uma ajuda. Uma ajuda profissional, um psicólogo, a depender do que for, um psiquiatra, porque são profissionais que o pessoal fala, é médico de maluco. Não é médico de maluco. Muitas pessoas conseguiriam resolver suas questões, parar de tomar medicamentos se fizesse um acompanhamento profissional. Minhas crises de ansiedade, minhas questões psicológicas, eu consegui, graciosamente, com a ajuda da minha psicóloga na época, Liliane, maravilhosa, saudades inclusive, consegui. Eu tomava um medicamento para me acalmar, era fitoterápico e tal, não era tarja preta nem nada, mas eu consegui trabalhar o meu psicológico para que eu não precisasse depender daquilo. E também para que eu não precisasse recorrer àquilo. Então, toda vez que eu tivesse um gatilho de ansiedade, um gatilho emocional, um gatilho de qualquer coisa, eu tentava entender por que isso estava acontecendo e tentava reverter o meu pensamento em relação àquilo. Se eu estou demorando, se eu estou evitando de ir para a academia, se eu estou evitando... Isso aqui é atual, eu estou dando um exemplo atual. Se hoje eu estou evitando de fazer minhas atividades físicas, por que eu estou evitando? Porque eu estou programando aqui os posts de não sei o que, não sei o que lá. É o suficiente? Não é o suficiente. Então eu sei que eu poderia estar fazendo um pouco mais. Agora, não, eu tenho outras questões que estão me impedindo e eu preciso... Ok, então a gente vai buscar reverter isso de alguma forma. Então, se você não está conseguindo lidar com alguma questão, procure a ajuda de alguém, ou às vezes até uma pessoa que você confia, que seja próxima, seja o suficiente para conseguir te ajudar, pelo menos a extravasar, te ajudar. Não é o ideal é que todo mundo fizesse psicólogo, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, então a gente tenta fazer da forma que for possível, tá? E eu trouxe uma frase, gente, que eu ouvi do Instagram da Giovanna Antonelli, que eu achei maravilhoso e que reflete muito o que a gente vai falar aqui essa semana, que é: disciplina é você fazer consistentemente o que você não quer para conseguir o que você quer. É com essa frase que eu encerro a live de hoje, mas eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui e falar que nas próximas aulas a gente eu quero muito que vocês tragam empecilhos, desculpas, coisas que você fala assim, cara, eu não consigo fazer tal atividade por conta disso, porque aí a gente vai e trabalha revertendo esse argumento e tentando tirar algo produtivo disso. Show? É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Eu amei. Espero que as próximas aulas sejam assim para mais. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar essa live salva aqui rapidinho e aí depois eu já coloco ele lá no YouTube para quem não pôde assistir aqui ao vivo. Beijos. Até a próxima.